a solução para o problema da concentração é mais inusitada e mais surpreendente do que simplesmente do que qualquer coisa que eu vá te dizer. Perder a concentração nos estudos é o seguinte: imagina que você pegou lá um livro de física, por exemplo, para estudar leis de Newton, e aí você começou a estudar. Você começou a ler o livro e tal, não sei o que, tá lá lendo o livro, ou então assistindo a aula, e daí a pouco você se pega, mais ou menos uma meia hora depois, já tá nas nuvens, em Londres, brigando com Isaac Newton, né? Ou seja, você tá literalmente viajando na maionese. E isso acontece muito. Tá? Acontece com todo mundo. É muito comum a gente começar a ler um livro e daí a pouco a gente olha assim, poxa, acho que eu pulei 2 páginas, mas na verdade você virou as páginas, você só não lembra o que estava na página anterior. Aí você tem que voltar e falar, onde que eu tinha parado mesmo? E aí você volta. Esse problema, quando a gente está num momento de descontração, lendo um livro ou assistindo um filme, mexendo no celular, não tem tantas consequências assim na nossa vida. Mas nos estudos isso gera um sentimento de frustração muito grande. Por quê? Porque todo o tempo nos estudos ele é contado na vírgula, assim, no detalhe. E aí, quando a gente tem essa sensação de, poxa, estudei, separei um tempo aqui, tem 5 minutos, 10 minutos que eu não lembro mais o que eu estava fazendo. Gera um sentimento de frustração, porque você tem que voltar e reler aquilo que você já leu, ou perguntar para alguém para te explicar o fio da meada na sala de aula. Isso acontece muito quando a gente está numa postura de receber a informação, seja lendo, seja assistindo uma aula. E essa frustração, na rotina de uma pessoa que está estudando para passar em medicina, para passar em engenharia, numa universidade pública, direito, num concurso público, é muito desgastante e gera muito desânimo. Por quê? Porque a pessoa sente que ela não está produzindo o quanto ela deveria. E aí a pessoa começa a se sentir culpada, né? Porque você está ali estudando para o vestibular e se você já terminou o ensino médio, você está meio que num limbo assim da vida, em que você é um estudante, mas não é formal, matriculado na escola, e também você não está trabalhando, né? Isso gera já uma pressão e a gente se sente culpado por não estar aproveitando aquele tempo da melhor maneira. Agora, por que isso acontece? Porque a gente do nada perde a concentração e esquece o que tinha acabado de estudar. Será que é uma doença? Olha, eu não sou especialista em psicologia, né? Eu estudo um pouco sobre o funcionamento do cérebro, né? Eu acho que quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu preciso estudar. Mas o nível que a gente está trabalhando aqui, o nível que eu estou trabalhando aqui com você, não é num nível clínico, tá? Eu não vou dizer aqui se isso é, por exemplo, TDAH ou não. Eu não tenho essa competência. O nível que eu vou tratar aqui é um nível da normalidade. Então, tudo que eu vou falar aqui, se acontece com você, alguém não especializado, tipo eu, assim, que fez engenharia, fala assim, você tem TDAH. Desconsidera a opinião dessa pessoa, porque é só uma opinião. Procura um especialista que tem formação nisso, que estudou sobre isso, que já trabalhou vários casos para avaliar se você tem ou não TDAH. Essa pessoa vai te orientar da melhor maneira. Agora, se for alguém como eu, que não tem essa especialização, e disser que você tem ou não tem TDAH, desconsidera. Tá? Então, se você me encontrar na rua e eu falar assim, você tem TDAH, você vai falar assim, cara, o Bruno tá bêbado. Eu sei que ele não bebe, mas ele deve estar bêbado aí, porque ele não sabe nada disso. Tudo que eu vou falar aqui é dentro da normalidade. Acontece normalmente com as pessoas, acontece comigo, acontece com os meus amigos, com a minha família, com os meus alunos, com todo mundo. Tá? Então hoje a gente vai resolver esse problema. E eu vou fazer um spoiler aqui. Por que eu vou fazer um spoiler? Porque a solução para o problema da concentração é mais inusitada e mais surpreendente do que simplesmente do que qualquer coisa que eu vá te dizer. O jeito de você resolver o problema da falta de concentração nos estudos é acabar com a concentração enquanto ela existe. Como assim, Bruno? Eu tenho que me forçar a não me concentrar? É isso. E é isso que eu vou te explicar na aula de hoje. Então essa é uma aula estratégica para te ensinar como manter a concentração nos estudos. E eu tô fazendo essa aula, o meu objetivo com essa aula e com essa sequência é te ajudar a passar em medicina, engenharia, direito, nos vestibulares mais concorridos do Brasil. Na aula passada eu fiz uma analogia que é a seguinte: imagina que tem aqui uma planície, uma montanha, no alto dessa montanha tem um vilão, um monstro, sei lá, tem o Thanos.
E você tá ali, mirradinho, magrinho, fraquinho, tem que derrotar o Thanos. E aí você começa a caminhada. Tum, 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 tum. Conforme você vai caminhando, você vai ganhando força. Você vai ganhando músculos, você vai ganhando armadura. Você começa a subir e aí você vai ficando mais forte. Quando você chega lá no Thanos, que é a minha analogia aqui pro vestibular, e você enfrenta, se você fez esse processo bem feito, esse processo que eu tô te ajudando aqui, você vence o Thanos e você deixa de ser aquela pessoa fraquinha, indefesa, e porque você derrotou esse grande vilão que é o vestibular, a sociedade começa a te ver como um herói. Então tem uma frase que um amigo meu me disse recentemente e que eu falei assim, cara, é verdade. O dia que ele me disse isso, eu arrepiei. Quando uma pessoa passa num vestibular, nasce um herói. Pensa no trabalho do médico, a quantidade de vidas que alguém que atua na área de medicina salva. Pensa no trabalho do engenheiro que constrói prédios, fábricas. Pensa no trabalho do advogado que resolve conflitos. Pensa no médico veterinário que cuida dos animais que são tão importantes para a vida aqui na Terra. Pensa em todos os profissionais que passam por esse processo duro que é o vestibular e passam pela faculdade e depois vêm devolver para a sociedade. Né? A gente viveu recentemente o caso do Covid e a gente viu a importância dos nossos médicos. Eles foram os nossos heróis, eles são os nossos heróis.